Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem que estão assistindo a gente. Bem-vindos à primeira, não é a primeira palestra que ontem teve também, mas a primeira palestra oficial do Simpósio de Química. E hoje estamos com a presença da professora doutora Adelaide Antunes, que ela vai falar sobre a palestra Aprender e Participar e Coordenar e Publicar e Orientar. Muitos vezes porque tem muita coisa, tanto na graduação quanto na pesquisa. E agora eu vou dar uma breve ida na história dela, desde a graduação até hoje em dia, sobre a atuação dela. Ela é especialista sênior no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, professora permanente do mestrado profissional e doutorado profissional em PI e inovação do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ela é professora emérita da UFRJ. E para quem não sabe o que significa isso, como eu não sabia, significa que após ela ter se aposentado, ela continua exercendo, tanto o magistério quanto a pesquisa. Tanto é que ela é professora permanente de mestrado e doutorado acadêmico na Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ. Ela possui graduação em Engenharia Química pela UFRJ, mestre em Engenharia Química pela COP, que é uma unidade da UFRJ. Ela é doutora em Engenharia Química também pela COP e pós-doutorado no Instituto Francês de Petróleo. Isso é na França, não é no Rio de Janeiro. Ela é membro da Comissão de Tecnologia da Associação Brasileira da Indústria de Química, a ABQUIM, faz parte do laboratório LabCom, sobre combustíveis e derivados de petróleo, e do Sistema de Informação sobre a Indústria Química, SIQUIM, que ela vai falar mais hoje no decorrer da palestra. Também é participante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos. Ela atua em pesquisas sobre a indústria química, química fina, petróleo, combustíveis, petroquímica, fontes alternativas de energia, prospecção tecnológica e patentes. Também foi responsável na orientação de mais 100 alunos de mestrado e doutorado e autora de diversos artigos, livros e capítulos de livro. Ou seja, ela sabe o que ela está falando. Ela vai dar uma palestra boa para a gente. E é isso, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite, né, de estar palestrando aqui conosco hoje. E pode falar, se a senhora quiser, considerações e dar início à palestra. Obrigada, João. Queria agradecer também a vocês, né, toda a organização do terceiro Simpósio de Química da Unesp. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que é uma oportunidade boa da gente também trocar, né, nesses tempos de pandemia, como bem falado, né, essa dificuldade da gente estar ao vivo e a cores. Pelo menos estamos online e a cores, né? Mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre a minha trajetória e depois estou aberta aí às perguntas, né, que a gente possa debater vários temas aí. Certinho, gente. Só lembrando, as perguntas vocês podem fazer tanto no chat do YouTube quanto no Eventri. Agora o palco é seu, professor. Pode falar. Tá, obrigada. Eu então vou compartilhar aqui, não é isso? Isso, clica ali em compartilhar e... Espera aí. Clicar em compartilhar, igual estava antes. Tá indo? Tá direitinho? Tá certinho, estamos todos vendo. Então tá, obrigada. Então vamos lá, né? Então o tema daquilo que eu vou falar, da palestra, é aprender, participar, coordenar e orientar, que resume um pouco a minha vida, minha carreira acadêmica, né? Ao longo desses mais de 40 anos de atividade profissional. E então falar um pouquinho dessa trajetória de pesquisa científica, tecnológica e de gestão. E eu vou mostrar por que essa parte também de gestão que é bem importante. A ideia, né, de vocês é mostrar também o lance que a gente pode levar para a sociedade. Então, meus pilares formação, atuação, aprendizado continuado e metendo a mão na massa, né, o learning by doing, e a gestão, tá? Então, na formação significa a parte que eu estou aprendendo, na atuação eu estou participando e fazendo a network com a sociedade, aprendizado continuado, learn by doing também, que seria o aprender, né? E a gestão, coordenar, orientar, que vai direto para os trabalhos e para a formação de recursos humanos para a sociedade. Então, o primeiro pilar, aprender. Então, sou graduada, o João já deu um breve histórico aí do meu currículo, né? Sou graduada em Engenharia Química pela Escola de Química da UFRJ em 1976, fiz estágios
durante a minha graduação, no departamento de inorgânica, no departamento de bioquímica, no Instituto de Macromoléculas, fui monitora do departamento de processos orgânicos, que depois eu fiz minha carreira nesse departamento, e no Conselho Nacional de Petróleo, que foi muito útil. Hoje é a Agência Nacional de Petróleo, né, de Combustíveis e Gás Natural. Esse Conselho Nacional de Petróleo, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele foi 25 anos depois, como foi importante esse estágio. Então, por que eu quero falar isso? Tudo que vocês fizerem durante a graduação, vão guardando, vão colecionando, né? Porque isso pode ser importante para futuros contatos profissionais depois para vocês, tá? Mas esses estágios que eu fiz nesses departamentos foi muito útil para mim, para eu ter um olhar amplo, holístico, tá? Do que seria a indústria química. Um parênteses, eu gosto de estudar a indústria química, tá? Como um todo. Então, né, todas essas partes aqui foram super importantes. Bom, após a minha formação em engenharia química, né, surge a minha contribuição para a política científica industrial através da minha dissertação de mestrado. Na época se chamava tese, tá, gente? Tese de mestrado. Hoje é só tese de doutorado e a dissertação de mestrado, mas na época tudo era tese. Ela foi em maio de 79, pela coordenação dos programas de pós-graduação COP, da UFRJ, e o título foi Alternativas para o Uso Industrial do Álcool Etílico no Brasil. Eu fui orientada pelo professor Carlos Augusto Pernigeiro. Essa dissertação foi muito interessante, porque vocês veem que está na moda ainda hoje, né? Álcool não saiu da moda. Isso veio, gente, por que eu falo contribuição para a política científica industrial? Porque em 1975, faltar até mais um pouquinho no tempo, em 1973 foi a primeira crise do petróleo, né? O barril multiplicou 4 vezes o preço dele, e nós éramos muito dependentes, mais de 90% do petróleo que a gente precisava no Brasil naquela época era importado. Então, o governo criou 2 frentes de trabalho. Uma, fontes alternativas de energia para substituir o petróleo, não só como combustível, mas também para a indústria química, e a águas profundas, né? Porque a gente fazia muito onshore a produção de petróleo no Brasil naquela época. Então, ele investiu muito na produção onshore, né, em águas profundas. Eu diria que ele teve sucesso nos 2 casos. Diria até que teve mais sucesso na parte de petróleo do que nas fontes alternativas, apesar de ser uma vocação nossa no país, né? Bom, para vocês terem ideia, eu defendi em 79, mas em 78, eu desenvolvendo a tese, me chamou o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, para fazer, num livro, que é a Avaliação Tecnológica do Álcool Etílico, um capítulo sobre as possibilidades do álcool etílico na indústria química, né? Que seria o objeto da minha dissertação. Então, isso já foi uma contribuição para a política científica industrial do país. Continuando aprendendo, eu resolvi fazer minha tese de doutorado, também orientada pelo professor Carlos Augusto Guimarães Pernigeiro, na COP, né, que foi uma das pioneiras em termos de pós-graduação no país, sobre indústria petroquímica brasileira, estrutura, desempenho e relação com a química fina. Tá? Para isso, eu fui visitar, à época, os 3 polos petroquímicos, que eram na Bahia, São Paulo e no Sul. Tá? E tinham as centrais de matérias-primas, a PQU, a Copesul e a Copene. Hoje, isso tudo está na mão, a gente pode dizer, da Braskem, né? E tinham várias fábricas. A Braskem, ela pegava a nafta e transformava isso nos produtos petroquímicos básicos, eteno, propeno, buteno, e os aromáticos, benzeno, tolueno, xileno, né? E, a partir daí, as empresas de segunda geração compravam essas matérias-primas e transformavam, né, em polietileno, em polipropileno, e aí vai, tá? E iam para as indústrias transformar na indústria têxtil, na indústria de borracha, na indústria de plástico. Isso aí é o que a gente chamava de polos petroquímicos. Ainda tem, né? Não tanto vigoroso como foi tanto na década de 80, 90, né? Mas ainda tem. Bom, mas eu visitei, então, essas indústrias, fiz entrevistas com os diretores de tecnologia, os diretores de financeiro. Naquela época, muita coisa era transferência de tecnologia via, né? E
A ligação com a química fina, né, que é essa química que vai gerar os fármacos para gerar os medicamentos, os intermediários para gerar os defensivos agrícolas, né, os fitossanitários, vai gerar a indústria de corantes, os aditivos para a indústria de alimentos, isso é chamado de química fina. E são produtos químicos mais complexos, né? Então, o que eu fiz? Na época, eu peguei todos os produtos importados pelo Brasil, acima de $1 milhão, tá? E como é que eles podiam ser produzidos a partir das matérias-primas básicas, tá? Quer dizer, eu trazia a rota para trás, para ligar com eteno, com propeno, com buteno, com benzeno, com tolueno. E aonde que eu achei isso? Que depois vocês vão entender mais para frente. Por que eu estou falando assim? Nas patentes. Elas foram as grandes fontes de informação sobre os processos tecnológicos, para eu poder ligar a base da cadeia à ponta, tá? A base petroquímica e a ponta química fina. E deu tanta badalação que foi impressa a minha tese pela Copesul, que era a Central de Matéria-Prima do Polo do Sul, hoje é Copene, né? Ela reproduziu e a COP também reproduziu, as indústrias todas pediram essa minha tese, tá? E porque eu fiquei super feliz, porque eu queria que fosse prático mesmo. Bom, continuando a aprender, assim que eu terminei o meu doutorado, né, eu fui fazer uma imersão, vamos dizer assim, internacional, na França, né, fazer um pós-doc, através de uma bolsa do CNPq, e lá eu tinha 2 missões, fazer uma monografia dentro do Departamento de Avaliação Econômica, né, com orientação do Dr. Chauvelli, e visitar empresas de química fina. Então, a primeira parte, eu fiquei debruçada, né, em estudar como é que eu faria essa avaliação econômica. Na época foi produção do ácido acético, mas não era só de etanol, que era a rota normal, né, mas era também de gás natural. E uma das coisas que até hoje a gente vem pleiteando, né, com as descobertas de gás natural no país, a gente não queimá-lo, jogar no próprio poço, queimá-lo, usar pouco para fazer gás de síntese, e sim para fazer, por exemplo, metanol, ácido acético e milhões de outros produtos, muita coisa que a gente importa. E a segunda parte, eu fui visitar essas empresas, né, fazer as entrevistas. Foi muito rico para ver como é que uma indústria lá fora, né, trabalhava. E aqui eu estou trazendo só um exemplo, a Sanofi, né, ela tinha lá na França, ela era especializada no processo de halogenação. Então, tudo que você quisesse halogenar, clorar, bromar, fluorar, você podia pedir para a Sanofi fazer uma parte, um intermediário, e depois você continuava a síntese, tá? Isso seria literalmente uma empresa de processos, né, químicos. Bom, e aí eu publiquei essa monografia lá e depois voltei para o Brasil. Bom, aí começa a atuação profissional propriamente dita, né? É óbvio que quando eu estava fazendo o meu doutorado, entre 79 e 83, após 79 que eu defendi meu mestrado, eu fui pesquisadora da própria COP. E aprendi com o professor Perlingeiro, que tinha sido meu orientador, né, a sistematizar os processos químicos, sabe? E entrei em paralelo, em 1980, na carreira de professora assistente, porque eu já tinha meu mestrado, no Departamento de Processos Orgânicos da Escola de Química, aquele que eu tinha sido monitora, né? Em 89, após voltar do meu pós-doutorado, eu comecei a orientar na pós-graduação no programa de produção da COP. Por que na engenharia de produção? Porque vocês já estão notando que eu gosto de trabalhar em indústria química. E a escola de química, ela era mais engenharia propriamente dito, vamos dizer assim, mais as operações unitárias e não os processos químicos, que é a coisa que mais me atraía, né? Então, aqui eu já estava dividindo o meu aprendizado com a sociedade, já começando a orientar, já começando a ser professora da graduação, né, como pesquisadora da COP. Bom, depois, a gente não pode parar nunca de aprender, né? Então, como formação continuada, em 1981, eu fiz o MBA executivo na COPEAD, né,
que é o programa de pós-graduação em administração. Por que eu queria ir para a COPEAD? Porque eu achava que estava faltando na minha formação um aprendizado da parte de gestão, na parte administrativa, né? E eu fui a primeira pessoa da academia, né, que foi fazer esse MBA executivo, que, em geral, quem ia fazer esse curso são os empresários, são as pessoas que trabalham, os profissionais de empresas, né? Ou de agências de fomento, a gente pode colocar assim, né? Mas não professor. Professor, eu fui a primeira, e para isso eu fui submetida a um laboratório, já que eu vou mostrar para vocês, que eu criei, né? Que é o SIQUIM, que é o Sistema de Informação sobre a Indústria Química. Como é que o SIQUIM seria, como bolar ele, fazer a estrutura dele como se fosse uma empresa. Aí eu fiz lá um esboço e fui admitida para fazer um MBA executivo lá na COPEAD, que foi, para mim, foi muito bom, tá? Bom, nisso, em 1992, eu entrei para o quadro de professores permanentes da pós-graduação da Escola de Química, né? Deixei, vamos dizer assim, a COP e fiquei 40 horas de dedicação exclusiva à Escola de Química e entrei para a parte de pós-graduação da escola, na área, e criamos, 2 anos depois, com mais 2 professores, a área de gestão e inovação tecnológica, que, como eu tinha comentado com vocês, a escola era mais processos unitários, e eu queria a parte da indústria química, do complexo químico. Então, criamos, e a gente via que tinha uma demanda, tinham pessoas que tinham sido meus alunos de graduação, que queriam fazer mestrado e doutorado, e aí iam ou para o programa de energia da COP, ou para engenharia de produção, porque não viam na escola uma área. E aí a gente resolveu criar essa área de gestão e inovação, e eu posso dizer hoje, gente, que foi um sucesso de bilheteria. Teve muita demanda, até hoje tem, tá? E ela, para mim, foi muito bom, porque foi uma troca muito grande com os alunos de mestrado e doutorado. Bom, mas quando a gente volta, né, de uma pós-graduação, de mestrado, doutorado, entra na carreira acadêmica, a gente tem que ter uma linha de pesquisa, né? E aí, para colaborar com a sociedade, já aprendendo a sistematizar os processos que eu comentei com vocês lá com o professor Pinheiro na COP, né? E tendo feito tanto a alcoquímica, como a petroquímica, como a química fina, né? Eu resolvi criar esse sistema de formação sobre indústria química. E registrei a marca. Ele tem marca registrada há 20 anos, porque a cada 10 anos você tem que renovar. Já estou prestes a renovar a terceira vez, que ela é válida por 10 anos. Bom, então o SIQUIM é o meu laboratório de pesquisa. Ele contou com um enorme contingente de estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, com bolsa do CNPq, do PADCT, do RAI, do PIBIC, da FAPERJ, né? Que é a Fundação de Apoio lá da gente do Rio de Janeiro, né? Então, a gente criou uma família, gente, aqui, porque além dos meninos, uns saíam para fazer a graduação, outro para fazer o mestrado, outro para doutorado, as aulas, né, ou as dissertações e teses, muitas eu mesmo orientava, a gente tinha que atender muita demanda no SIQUIM, muita demanda, né? E aí nós fomos financiados através de projetos pela FINEP, pelo MCTI, pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, pela BIQUIM, que é a Associação Brasileira de Indústria Química, fica em São Paulo, hoje Ministério da Economia, mas era MIDIC, né? E etc, tá? E foi assim, até hoje nós temos no WhatsApp, nosso grupo, que a gente chama de SICNET. Todo mundo que trabalha no SIQUIM, nosso grupo é SICNET. Bom, e hoje, como eu estou há 11 anos já no INPI, né? Mas eu tenho esse meu link com a Escola de Química, eu conto com a Suzana Schumacher, ela foi minha aluna de mestrado, mas começou comigo na graduação, e um pós-doc com a Alessandra Oliveira. Bom, a criação do SIQUIM, então, é um centro de atividade de ensino, pesquisa e extensão, teve apoio, como eu já comentei vocês, e o objetivo, o que é? Desenvolvimento, implantação, difusão de técnicas e métodos de organização da estrutura e do processamento de dados de natureza técnica e econômica e prospecção tecnológica para a indústria química. Isso vocês vão ver através de alguns trabalhos que eu trouxe para mostrar para vocês. Gerava teses, estudos e projetos, evoluímos para um observatório de tendências para não ficar só na indústria química como um todo, porque como a química, eu brinco que ela é muito metida, ela está em todas as áreas do conhecimento, né? Então, outras áreas me demandavam estudos, então a gente criou o Observatório de Tendências, foi um spin-off do SIQUIM.
né? E a divulgação era feita em inúmeros setores, áreas, né? E a marca que eu já coloquei, esse aqui é o símbolozinho do Siquim. Bom, com isso também criamos um grupo de pesquisa, que eu sou líder, já tem bastante tempo, né? Sistema de Informação sobre Indústria Química, está lá cadastrado no CNPq, e a linha de pesquisa, eu mantive o nome desde o início, né? Que eu criei o Siquim, eu nunca mudei, é a Avaliação Expectativa da Indústria Química Brasileira. Hoje seria muito mais prospecção tecnológica, naquela época a gente não usava tanto a palavra prospecção. E eu trouxe aqui essa definição do Vasquez e Ortegon, que denominam-se prospecção tecnológica no escopo de estudos de futuro, aqueles que têm por foco analítico temas relacionados com produtos, cadeias produtivas, setores industriais, programas de pesquisa científica, desenvolvimento e inovação. Por que eu botei isso aqui em vermelho e gostei dessa definição? Porque é isso que a gente sempre fez no Siquim, tá? Tanto na parte que era acadêmica, né, no TCC, tá? Como no mestrado, como no doutorado, mas como atendimento tá? às instituições de fomento, de pesquisa, de governo, de empresas, a gente sempre fez isso no Siquim. E também fui bolsista, depois que eu fui para o NPI, eu parei. Bolsista de produtividade do CNPq de 96 a 2009. Bom, então, uma coisa importante para falar, o embrião do Siquim, como eu comentei lá no início, foi a minha tese de doutorado, porque lá eu fui obrigada a buscar uma fonte de informação que pudesse mostrar para mim como seriam os processos químicos, né? E foram as patentes, tá? Quer dizer, como minha tese de doutorado acabou me dirigindo para a minha pesquisa, né, da minha vida inteira, tá? Bom, lá no Siquim, para dar um exemplo para vocês, a gente fez muita base de dados. Por exemplo, aqui tem uma base de dados voltada para a tuberculose. Por que está em inglês? Porque nós fomos apresentar isso, a convite da FINEP, numa feira mundial de ingredientes farmacêuticos, a sigla dela é CPHI. Ela acontece todo ano, tá? Nesse último ano, e esse ano vai acontecer a grande maioria dela online, né, por conta da pandemia, mas ano que vem, por exemplo, eu já sei que vai ser em Frankfurt, esse ano vai ser em Milão, e eu fui a várias, tive presente em várias dessas feiras. Essa feira, gente, é um negócio, assim, um aprendizado espetacular. Para vocês terem ideia, no início, quando eu fui, a China, ela tinha um stand mínimo em que ela mostrava pôsteres. Como a gente mostra na graduação um pôster para fazer uma apresentação no congresso, era assim a China, sabe? Uns balcãozinhos, muito mequetefes, e mostrando lá os pôsteres, o que elas podiam fazer. Esses últimos anos, gente, vocês não podem imaginar o tamanho do stand da China. É um continente, é uma coisa assim exponencial, né? A capacidade dela de fazer qualquer coisa que vocês possam pensar da farmacêutica, tá? Desde a matéria-prima, passando pelos vários intermediários complexos, a chegar no fármaco, a chegar no medicamento, como é que eles fazem o credenciamento junto aos órgãos, né, reguladores, como se fosse a Anvisa aqui, o registro, tudo que vocês possam imaginar, os testes clínicos, qualquer coisa que você precise, qualquer fase da indústria farmacêutica, a China, ela faz isso, tá? A Índia também, não igual proporção, mas também de uma maneira monstra, e não é à toa que nós somos muitíssimos dependentes da China e da Índia, vocês estão vendo aí, não é só em vacina, mas em qualquer fármaco ou medicamento, a gente precisa dos dois, com grandes produtores, fornecedores para o mundo inteiro, principalmente aí para a gente. Mas esse CD de tuberculose, né, olha só como é que a gente fez. A gente pegava os medicamentos de tuberculose, que estão aqui listados, tá? Aqui o número CAS dele, né? Número do Chemical Abstract deles. E aí, o que a gente fazia? Por exemplo, pegando aqui a tiacetazona, aqui vocês estão vendo que tem o mesmo número de CAS. Então, isso aqui é sinônimo, esses três, tá? Aqui do CAS. O que a gente faz? A gente fazia a sinonímia, todas as marcas comerciais que eles tinham, quem os produtores, né? O país produtor, as combinações farmacológicas, atividade farmacológica, tratamentos intermediários, e mostramos isso lá na feira,
e teve uma aceitação assim muito grande, a ponto do Chemical Abstract perguntar se a gente seria capaz de fazer isso para eles, entendeu? Em outros setores, sem ser a farmacêutica. Uma outra base de dados que nós fizemos é esse aqui, especialidades químicas, que eu denominei alquimista em paciente. Eu já estava muito tensa com as nossas importações, vocês imaginem, na década de 90. Imagina agora, hein? Hoje eu estava olhando, nós atingimos 32 bilhões de dólares de importação na indústria química. 32 bilhões de dólares. E o dólar não está barato, né, gente? Então, é uma dependência assustadora, tá? Então, nesse livro, nesse CDzinho aqui, o que a gente fez? Na época era CD, né? A gente botava o nome do produto, que era importado, tá? O CAIS, o nome químico dele, porque a química também tem vários apelidos, né? A classe química, tá? A aplicação dele, no caso aqui especificado, o intermediário de corante, né? A forma estrutural, a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Quer dizer, onde que ele está classificado, e a lista, assim, de importações, tá? Então, aqui está, a gente fez isso durante a década de 90, né? Porque eu lancei isso no ano 2000. Bom, outra coisa aqui no Siquim, também produtos do Siquim, que foi de parceria, tá? Com o INPI, que eu comecei com a minha tese de doutorado. Lembra que eu falei que eu tinha que buscar nas patentes? E patente eu tinha que ir lá no INPI. E com isso eu fui fazendo amizades, fui fazendo as trocas, a rede, que é super importante, né? E nós fizemos 3 trabalhos, tá? Um de defensivos essenciais, outro de doenças tropicais e outro de fármacos para a tuberculose, tá? Aqui 92, 94, 95. Isso tudo, eu, como professora lá da Escola de Química, coordenei esses trabalhos por parte da Escola de Química e tinha coordenação por parte do INPI, né? Esses trabalhos, muito deles, demanda também da FINEP. E aí a gente mostrava quais eram as patentes que estavam vigentes, quais aquelas que iam vencer, né? Porque a patente ela tem duração de 20 anos, quando vencer qualquer um pode imitar, e se ela não foi depositada no Brasil também você pode imitar, sem problema nenhum, sem infringir nada, tá? Quem eram os produtores internacionais, uma série de informações sobre isso. Também uma contribuição para a política científica e tecnológica. Bom, outros produtos do Siquim, né? A gente coordenou mais de 100 trabalhos técnicos, vocês podem consultar lá meu Lattes, que tem muitos deles lá escrito, né? Mas foi assim, encomenda de órgãos governamentais, o Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje é MCTI, né, pediu um position paper sobre fármacos e cosméticos, o MIDIC, hoje o Ministério da Economia, esse aqui que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês, Prospectiva Tecnológica da Cadeia Produtiva de Transformados Plásticos para Alimentos, o MCT, TDCT, esse aqui, Identificação de Gargalos Tecnológicos Determinantes de Importação de Produtos Químicos, isso nós fizemos, acho que foi no ano 2000 e pouco, para a ABQUIM, para a Associação Brasileira de Indústria Química, e com eu pela universidade, o Pedro Monchovski, que é do Movimento Empresarial de Inovação, e é do Grupo Ultra, coordenando pela ABQUIM e eu coordenando pela parte da universidade, nós levantamos os produtos também importados na década de 2000, né, que pesavam mais na nossa balança, mostramos as rotas, se tinha produção de intermediários no país, quais eram os nossos gaps. Olha, o empresariado todo foi assistir em São Paulo, num grande auditório, e esse trabalho fez muito sucesso, foi muito útil. Assim, interessante, sabe, para a gente, como ficamos bastante orgulhosos, a gente pode dizer assim, porque teve um impacto importante. Para o Ministério da Fazenda, trabalhamos na nomenclatura brasileira de mercadorias, para o BNDES, estudos em polímeros, no FINEP, fizemos vários estudos prospectivos de vários setores, nesse Centro de Gestão, estudo estratégico, mapas de conhecimento sobre doenças com foco em biotecnologia, prospecção em nanotecnologia, com a Agência Nacional de Petróleo, projetos tendências, para a gente ver cenários futuros, com a Fiocruz, um projeto de inovação, depois vou falar um pouquinho também, né? E com a rede de tecnologia, metrologia nas pequenas e médias empresas. Foi assim, quando eu falo nós, porque era graduandos, mestrandos, doutorandos, todo mundo lá, né,
trabalhando em relação a isso. Gente, está todo mundo super bem hoje, hein? Eu falo que eu sou famosa pelos meus ex-alunos, tá? Todo mundo está muito bem. Graças a Deus. Bom, outra aqui, contribuindo para as empresas, né? BioRio, Nitrocarbono, Petroflex, Procint, Oxiteno, Reduc, Rod, isso aí estão os exemplos de trabalhos que a gente fazia no Siquim, tá? Uma coisa que foi importante, a gente mexia com muito dado, muita fonte de informação. Então, chegou uma época que eu falei assim, gente, eu preciso de um software que trabalhe Big Data. Naquela época a gente não falava Big Data, mas eu falei, eu tenho que trabalhar com muitas informações. E eu queria algum que consolidasse essas informações, mostrasse alguns gráficos para que a gente possa analisar essas informações. E aí eu me deparei com o grupo do professor Alan Porter, tá? De Atlanta, do Georgia Tech, e compramos esse software, fomos lá para os Estados Unidos, fui com uma base de dados enorme, que eu queria ver se aquilo funcionava, né? Passamos lá alguns dias e ficamos bastante impressionados e compramos o software com auxílio da FINEP. E aqui eu trouxe um exemplo que a gente fez no projeto da Braskem, que eles me pediram para fazer um roadmap de plásticos inseridos nos setores automobilísticos, polímeros em geral, construção civil e eletrônicos. Quer dizer, são vários setores, né? E a gente foi fazendo esse roadmap. Vou mostrar para vocês o de polímeros. Então, a gente buscava, né? O roadmap, ele deve ter uma base de mercado, que eu chamo de curto prazo. Para isso, eu acho essa base, não sei se vocês conhecem, mas é excelente, a Chemical Business News, porque ele dá notícia, gente, toda semana, de tudo que está rolando na indústria química mundial. Mundial. Você tem fábrica nova, se é piloto, o que estão fazendo, se um comprou, quem comprou o quê, sabe como é que é? É muito legal. Tá? Pena que é cara. Tem que ter projeto para ter essa base. A Derrant Innovation, que é a base de patente, que a gente tem acesso pelo portal CAPES, tá? Eu diria que é médio prazo, e a Web of Science, por exemplo, longo prazo, os artigos científicos, tá? Então, a informação de mercado, a informação tecnológica, que é de patente, e a informação mais científica, que são dos artigos, né? Então, com isso eu consigo fazer um roadmap, ok? Então, a gente busca essas informações todas, gera uma coisa monstra, joga lá no Vantage Point, que ele arruma para a gente, óbvio que a gente tem que pedir isso, falando aqui de uma maneira resumida, né? Mas ele achou lá para mim, por exemplo, nos polímeros, 1.287 empresas, tá? Dentro disso aqui que eles queriam para aqueles setores da Braskem. Bom, geramos as planilhas em Excel, a partir dos dados obtidos em Vantage Point, com vários campos, né, a partir desses notícias, tá? E aí a gente pegava a empresa, qual era o polímero, qual era a função tecnológica, qual era a aplicação do polímero, que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma resumida, né? Então, na planilha Excel, a gente coloca lá um campo que é o título da patente, por exemplo, o resumo, que vem da base Deloitte, tá? Que a gente tem acesso pelo portal CAPES. Aqui, por exemplo, essa aqui é da Rhone Reis, o polímero aqui era derivado de acrilato, isso aqui era a gente que fazia, tá? A função, aderência, e o uso, revestimento. Um outro, derivado de acrilato, nessa patente, a função é um tenso ativo e para cosméticos, tá? Então, aqui, só para mostrar como é que se dê essa base dos 1.200, quem são as empresas, né, que têm as patentes. E aqui, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, foram analisadas 1.040 patentes, nesse período aqui, 2007 a 2009, né, com polímeros não obtidos pelas ligações insaturadas carbono-carbono. Quer dizer, não era polietileno, polipropileno, tá? Polibuteno, butadieno, eram outros tipos de polímeros, ok? Que estavam nessa classe, as patentes, eles têm uma classificação. Aqui está dizendo, ó, C08G, macro, compostos macromoléculas obtidos, não por reações, envolvem carbono-carbono saturados. E aí, o que a gente achou? Tem 3 empresas aqui que sobressaíam na época, tá? Essa aqui, Sinetsu, Samsung e a General Electric. Bom, aí
após a leitura, uniformização, limpeza, né, que tem sempre que fazer isso nas bases, a gente montamos clusters, polímero versus função tecnológica, polímero versus aplicação. E aí a gente vai ver agora um gráfico em que quanto mais forte a linha, mais sinergia tem entre uma empresa e outra. E quanto maior a bolota, é maior quantidade que ele tem de patentes. Por exemplo, tá? Vou passar aqui para vocês verem. Isso aqui é, por exemplo, uma das formas que o Vantes apresenta, tá? Então, em resina epóxi, ou seja, eu tenho maior quantidade de depósitos de patentes em resina epóxi do que eu tenho, tá? Em composições de éter cíclico ou em resina fenox, entendeu? Quer dizer, as bolas aqui são menores, ok? E essa linha aqui mais cheia, tá? Significa, né, que silicone tem uma, como é que se diz, sinergia com a composição do éter etílico, porque ele mostra aqui, ó, revestimento, ou seja, ele vai ter coisas, estabilidade, tá? É assim que a gente, como é que se diz, analisa, tá? Aqui, por exemplo, eu botei nessas setinhas laranjas tudo que era revestimento. Botei essa setinha aqui, por exemplo, verde claro, estabilidade, só para vocês verem como é que existem essas sinergias, porque isso a gente pode olhar o quê? Quem são os concorrentes, em que o silicone pode concorrer com o éter cíclico, ou com a resina fenox, ou com a resina epóxi, ou com poliamida. Então, porque tem muita concorrência nessa área, tá? E aí, aqui eu estou falando dos Estados Unidos, tá? Outra coisa, por exemplo, na área eletrônica, né? Quem é que está? Então, a gente tem a resina epóxi, a gente tem a resina fenox, a gente tem silicone, tem poliamida, e aqui está mostrando as janelinhas, os usos, tá? Eletroeletrônico, dispositivo semicondutor, tá? Aqui sensores, aqui TV, quer dizer, mostra para que está sendo desenvolvidas essas patentes, em que áreas, em que setores, e aí a gente vê quem pode concorrer. Muito disso, gente, serve para as empresas comprarem as pequenas, sabe? Ou vender, sair de um mercado que não interessa. Então, tem várias percepções. Aqui também, só mostrando agora de polietileno, tá? Então, olha só, propriedades mecânicas e os usos, ó, para embalagens, cabo, força, tubulação, garrafas, adesivos. Propriedade ótica, vai para embalagens, preparação, blendas, tá? Impacto, vai para tubulação. Processabilidade, vai para tubulação, garrafas, e etc. Quer dizer, aqui, de acordo com a função e a aplicação, você também, era para Braskem, só lembrando, para eles, nossa, era mamão com açúcar, como se diz, para descobrir as coisas, tá? Quem estava no mercado. Aí, por fim, só uma formazinha de mostrar um roadmap, né? Por exemplo, eu botei aqui, ó, aqui está em revestimento, que é mercado, tá? Camada do mercado, revestimento, né? Como é que eu acho aqui quem está em revestimento? Tem aqui, ó, resistência, tá? A performance é um drive, ok? Vou mostrar um outro aqui. Quem são os polímeros? É composição do polietileno terefitalato, polibutileno, desculpe, terefitalato, tá? E materiais. Se eu quiser ver, por exemplo, quem está aqui, ó, no mercado, substituição de ácido para molduras de janela, tá? Então, para isolamento térmico, para resistência à abrasão. Quem é o polímero? É o polibutileno terefitalato, entendeu? Então, a gente consegue construir o roadmap ligando uma série de informações em relação a isso. Bom, aí vem um outro, dando um break aqui, tá? Como é que se fala? Um parêntese, né? As coisas acontecem em paralelo. Lembra que lá no início eu coloquei que eu fiz um estágio no Conselho Nacional de Petróleo, hoje é a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural? Então, o que acontece? Eu recebo uma ligação, olha como é importante a network, hein, gente? Do doutor Edmilson Haldenes, falando o seguinte: Adelaide, eu preciso que vocês monitorem a qualidade de combustíveis do estado do Rio de Janeiro e dê um apoio para a gente no laboratório de Brasília, porque nessa época a Agência Nacional de Petróleo ela estava só em Brasília, ela não estava ainda no Rio de Janeiro, tá? Mas do dia para a noite, eu falei, gente, como é que eu faço isso? Epa, acendeu a luzinha, vamos lá nos meus amigos de estágio. Olha lá. Gente, acionei, a gente permaneceu com a rede, acionei, e aí a gente, hoje, isso aqui a ANP faz
através das universidades, eu diria que em quase todos os estados da federação. Há monitoramento de postos de gasolina, do diesel, da gasolina, do querosene de aviação e etc. Tá? E com isso foi criado o Labicom, também com marca registrada, que é o Laboratório de Combustíveis e Derivados de Petróleo. Eu brinco que é um spin-off, né, do SIQUIM, tá? Eu coordenei durante 4 primeiros anos, depois eu passei a bola para o professor Luiz Antônio Dávila, porque não tinha condição de fazer aqueles trabalhos do SIQUIM, cada vez mais tinha gente que eu tinha que orientar no mestrado e doutorado, lembra que eu criei aquela área de gestão e inovação tecnológica? Então, tinha demanda, tinha que entender os trabalhos, tinha que dar aula na graduação, na aula na pós-graduação, tinham que participar de outras comissões que eu vou falar, né? E aí, eu fiquei mais tipo uma consultora, sabe? Não à frente, né? Direto, tá? Mas o impacto disso, gente, até hoje ele existe, graças a Deus, e convênios fizemos com o Inmetro, com a Unifax da Bahia, clientes, não ficou só a Agência Nacional de Petróleo, mas a Petroquímica União, o SEMPES, o INT, a Shell, Michelin, BioRio, Postos de Combustíveis, e aí vai, nós começamos com um mero laboratório pequenininho, hoje, gente, é um conjunto, é um prédio dedicado, tá? Tem 2 andares, cheio de laboratórios fazendo pesquisa de petróleo e derivados. E aí é só para você ter uma ideia de como isso, gente, funciona. Ó, a gente coleta as amostras, né, faz uma logística e planejamento nos postos de gasolina, não pode ser sempre os mesmos, ok? Pega na refinaria, na distribuidores e nos postos, tem que ver a bandeira, número de tanques, número de bombas, quer dizer, controlar essas variáveis, fazer os ensaios físico-químicos, né, na gasolina, destilação, octanagem, goma, isso tudo eu tinha aprendido lá no Conselho Nacional de Petróleo quando eu fui estagiária, né, acidez, teorocóleo, óleo diesel, aí vai, tá? Resultado, monitoramento, correlaciona, aí vai lá a fiscalização da ANP, fecha o posto, fecha, entendeu? Se estiver adulterado e etc. Bom, participação e gestão também. Mostrei lá um pouco lá da pesquisa, né? Mas, olha só, contribuição para a sociedade. Eu não posso ficar lá fechadinha no meu laboratório fazendo só o que eu gosto. Eu tenho que dar minha contribuição também. Então, a minha primeira função administrativa foi como coordenadora de estágio. Depois fui para coordenadora de cursos de extensão. Depois fui membro da congregação, representando professores assistentes, quando eu tinha mestrado, depois quando eu tinha doutorados adjuntos, e depois eu fiz concurso para titular, representação dos titulares. Depois fui ser vice-chefe e chefe do meu departamento de processos orgânicos, que eu tinha sido monitora, né? E aí, etc. Depois fui chamada, concorri, porque é votação, né, para vice-diretora da Escola de Química. Aqui, gente, fiz um network, aprendi como é que era a universidade. Demais, foi um aprendizado enorme. Conhecia como é que era a sessão de pagamento, como é que era a sessão de graduação, de pós-graduação. Ora, foi muito interessante. E depois, com isso, eu fui para a direção da Escola de Química, em 94, 97, tá? Concorri com outras chapas, foi um negócio meio bravo, assim, sabe como é que é? Todo mundo envolvido, aluno, funcionário, professor, mas, graças a Deus, lá consegui ser eleita, né? E aí interagi muito com o mundo externo, criei o conselho consultivo com ex-alunos brilhantes e fui à Carta de Busca de Recursos. Aqui no Rio tem uma revista, Veja, não sei se vocês conhecem, né? E, na época, saiu assim, o meu retrato com o Pires na mão, a Escola de Química com o Pires na mão. Por quê? Eu fui pedir recursos para ex-alunos e para os pais dos alunos, voluntariamente, porque nós somos uma universidade pública, quem poderia ajudar a gente a melhorar a infraestrutura da escola. Na época, Fundão, gente, um calor enorme, né? Então, tinha que botar ar-condicionado, botar cortina para ter uma apresentação, né, melhor nas aulas, entendeu? E aí vai, tá? O conselho consultivo também foi excelente, sabe, assim, de criar. Eu só chamei gente que era, assim, diretor, presidente de empresas, e todo mundo com um carinho muito grande, porque estudaram ali, né? É a volta, o retorno que eles dão, ok? Uma coisa até que eu vi de vocês no cartaz, que estava lá o meu nome, eu vi os apoios, né? Eu vi ali também que tem uma parte do teatro, tinha a comédia, né, a tragédia. Eu, quando fui vice-diretora e diretora, atuei em 3 peças que nós fizemos sobre a Escola de Química. Foi muito interessante, gente, e a gente se divertia demais. Lotamos um teatro lá com mais de 800 participantes, foi, assim, excelente.
Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu conto mais. Bom, na UFRJ também, quer dizer, saindo do meu mundo da escola de Química, né, eu fui membro do Conselho de Ensino de Graduação, no SEG, que é muito interessante para a gente ver como cada unidade trabalha a graduação, né, membro do Conselho Universitário, que eles chamam Consune, também por 2 mandatos, no SEG eu fui por 3 mandatos, cada mandato de 3 anos, fui membro do Conselho Diretor de Incubadora de Empresas, da COP, desde a sua fundação, e fui membro da Câmara de Química Fina, que foi criada lá na universidade durante 10 anos, né, que foi muito também rico. E fora da UFRJ, estou citando 2 que, para mim, foram assim, super importantes. Membro da Comissão de Tecnologia da Biquim. Hoje, aliás, eu fico muito feliz, porque na época eu fui a primeira da academia a fazer parte, que antigamente, gente, só ia quem era de empresa. Academia era um bichinho feio, né? São muito teóricos e etc. Mas como eu era metida, gostava de estudar indústria química, fui chamada para participar da Comissão de Tecnologia desde 94, gente. Estou lá até hoje, tá? Membro da Comissão de Petroquímica do Instituto Brasileiro de Petróleo. Também muito orgulhosa por ser da universidade e porque eu via como é que as coisas se passavam na indústria, né? Bom, esse aqui, da Biquim, uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, além da Comissão de Tecnologia, eu fui membro e presidente do Programa de Atuação Responsável, que é a parte de sustentabilidade. Vocês sabem que a química também é um patinho feio para qualquer outro tipo de profissão ou para a sociedade, porque eles acham que a gente só sabe poluir. Não, nós sabemos consertar a poluição, tá? E a gente pode, obviamente, desenvolver tecnologia, né, para minimizar o efeito poluidor, né? Mitigar esses efeitos, mas a gente corrige muita coisa. E eu tive essa oportunidade, e esse conselho era formado de professores, médicos, juristas, engenheiros, sociólogos, jornalistas, sindicalistas, clientes das indústrias, tá? E a gente fazia toda uma programação, e a Biquim avançou muito. Se vocês quiserem entrar lá, vocês vão ver as várias coisas que a Biquim faz, em tudo no site, né? Em relação à sustentabilidade, tá? E esse programa é um programa internacional que teve origem no Canadá, tá? O Responsible Care, que no Brasil a gente chama de atuação responsável. Mas eu acho assim que foi muito rico para eu aprender, sabe, e participar. Até uma coisa que faz parte, o Guilherme Arantes, na época que eu fiz parte, aquele compositor, né, que fez aquela... Não sei se vocês conhecem aquela música Terra, Planeta Terra, né? Ele fez parte da comissão do Responsible Care, né, desse conselho, e a gente reunido uma tarde, ele deu uma canja para a gente, tinha um piano lá, ficou tocando, foi ótimo. Bom, outras comissões que eu fiz parte, por que eu estou colocando isso aqui, gente? Porque cansativo? Mas se a gente participar, a gente conhece muita gente, é muito importante, tá? Então, eu participei da comissão organizadora do 30º Congresso Brasileiro de Química, do Comitê Científico do 1º Encontro Brasileiro de Tecnologia da Indústria Química, do 10º e do 11º Congresso Brasileiro de Química, da Comissão de Mercado de Trabalho do Conselho Regional de Química, da Comissão Científica do 2º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo, estou dando alguns exemplos, senão também vou encher muito vocês. E da Comissão de Política Industrial, Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva Farmacêutica, Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva de Plásticos, organizador e coordenador do Seminário Internacional de Aprendizagem Tecnológica. Isso aqui, gente, foi, olha, um barato. A gente trouxe gente de vários locais do mundo, do Brasil, e trabalhamos muito em relação à aprendizagem tecnológica, inovação em política industrial. Bom, missões técnicas também, quer dizer, fui para a CPHI, como eu já coloquei para vocês, está em vários anos, sempre que eu posso eu vou. Foi a Câmara de Química Fina, RAI, né? Fizemos uma missão para empresas de química fina na Europa e nos Estados Unidos. Fui para a Exposição de Processos Químicos em Nova York, prospecção tecnológica na Universidade Federal de São Carlos, estudos de futuro em instituições da Europa, Japão, Coreia do Sul. Depois eu fui à China e à Índia. Olha, um aprendizado que vocês não podem imaginar. Mas coordenei também a contribuir para a sociedade. Coordenei o curso de especialização durante 10 anos na Biquim, tá? Para as empresas.
que era Gestão Tecnológica e Empresarial para a Indústria Química. Aqui eu trouxe só um exemplo, que para eles se formarem, ter o diploma da UFRJ, porque esse curso era avaliado na universidade, né, eles tinham que fazer monografia, tá? Aí, por exemplo, aqui, conhecimento e valor e competitividade, liderança e poder, o meio ambiente, responsabilidade social para a indústria química, ética nas empresas, dependência tecnológica da indústria química, e aí vai, tá? Foi também muito, era 360 horas durante um ano inteiro, toda sexta-feira, o dia inteiro, eu vinha para São Paulo e coordenava e dava aula nesse curso. Também teve em Brasília e em Salvador. Bom, e esses outros cursos, quer dizer, da Unicamp, eu participei do curso do professor, coordenado pelo professor Rui Guerra, eu ministrava a disciplina no curso de especialização de inteligência competitivas e identificação de oportunidade de mercado. Na Universidade da Amazônia, eu ministrei a disciplina de inteligência competitiva, coordenado pela professora Célia Barbaro, e na Amazonas também, no mestrado e doutorado em biotecnologia, a convite do professor Esparto e do professor Ney. Bom, uma outra coisa são as parcerias em pesquisa que se traduzem em publicações e palestras. Eu fiz parte, coordenei, no caso do Brasil, essa rede Self-Hurry, que é Strategic European Latin America Foresight. Então, era para capacitar a gente em estudos de futuro, em foresight, tá? Eu sempre gostei, né, da prospecção tecnológica e ela era coordenada pelo Rafael Popper. Se vocês entrarem no site dele, vocês vão ver que espetáculo que é, tá? E ele é do Instituto de Pesquisa e Inovação da Universidade de Manchester, na Inglaterra, né? Outras importantes parcerias foram o Alan Porter, que até hoje, né, que é o mentor do software Vantage Point, do Gregolin e do Leandro, da Universidade de São Carlos, a Iriane Baruti na FINEP, vários trabalhos em Química Fina, o Jorge Magalhães da Fiocruz, ele foi meu aluno de mestrado e doutorado, e hoje é um parceiraço em vários, organizamos livros, capítulos de livros, uma opção de publicações, coordenei o seminário internacional que eu falei para vocês já, Alex Mercado, do CENDES da Venezuela, eu conheci ele, veio fazer seu doutorado aqui na Unicamp, e ficamos super amigos, fizemos trabalho da Biquim. A Simone, que é da Unirio, também fez doutorado comigo, a gente faz trabalhos em prospecção em nano. A Célia, que eu comentei, da UFAM e o Espartaco, o Eliese Barreiro, que eu não posso deixar de citar, que é o coordenador geral do INCT e NUFA, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos. E aí, vou mostrar para vocês um pouco, assim, eu acho que ainda tem um tempinho, Vinícius, ou João. João, está me escutando? Oi. Então, oi, tá sim, entrei agora na transmissão. Ainda tem um tempinho. Hein? Tem tempinho, sim, pode continuar. Então tá bom, tá? Quando eu achar assim que você acha que deve terminar, você me avisa, sabe como é que é, para eu andar um pouquinho mais rápido. Então, vou dar uma ideia para você. Que acelera, então. Obrigada, João. Então, esse aqui, gente, olha só, o CNPq publicou 1.000 exemplares. A gente fez um estudo da demanda de insumos usados em pesquisa no país. Sabe esses insumos que a gente usa em laboratório? Que às vezes um professor fica desesperado, ou um aluno que está fazendo mestrado e doutorado tem que fazer uma pesquisa? Então, a gente fez quem é que tinha a demanda desses insumos em pesquisa no país, tá? Depois, a gente publicou esse livro aqui, que para mim me deu muito orgulho. Foi quase uma produção independente, tá? Porque, assim, sabe, a gente pegou um dinheirinho de projeto e fizemos isso, não tive ninguém para editorar, a gente fazia tudo, todos os gráficos, tudo. Digitamos, né? E vai. Eu fiz com a Alex Mercado, né? Que mostra a influência da abertura econômica na indústria química, na década de 90. A partir daí, gente, a nossa indústria química começou a ser importadora de produtos químicos. É um problema sério, sabe? Bom, também fui convidada para fazer um capítulo no mercado de enzimas, foi um congresso que teve em tecnologia enzimática. Esse manual econômico da indústria química, não sei se tem da química e da farmacêutica, tá? E eu trabalhei nesse manual, a gente fazíamos as fichas de cada produto químico para a indústria, sabe? Tinha uma série de informações de produtos químicos aqui. Participei do dicionário WISE, da língua portuguesa, na parte de verbetes químicos e farmacêuticos, tá?
hoje tem muita coisa online, né? Mas eu tenho um dicionário também físico, né? E olha, fiquei 2 anos, usava nos sábados para poder botar para leigo o verbete químico. Que químico não é fácil para químico, imagina para quem não é químico, né? Então a gente tinha que explicar o que era alguma coisa química para leigo. Mas a gente aprende muito também. Uma outra coisa interessante é história, né? Então, eu fui chamada para contar um capítulo dentro da monarquia de 1808 a 1889. Como é que era a indústria química nesse período, tá? Fiz lá, né, uma busca, foi muito interessante. Depois, novamente, em 89 a 2003, quiseram que a gente fizesse a indústria química brasileira. Também eu fiz um outro capítulo atualizando sobre isso. E para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né, também um capítulo sobre a água e a indústria química, uma questão de responsabilidade ambiental. Não sei como é que vocês passaram aí em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, gente, no ano passado, a gente passou um perrengue com a água aqui no Rio, que vocês não podem imaginar. A gente tinha que comprar água mineral no supermercado, não dava para beber. Impossível de beber. Esse é um trabalho que eu comentei lá atrás, que o MIDIC pediu, foi uma demanda do MIDIC, né? Hoje é Ministério da Economia, antigamente é Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o futuro da indústria transformado em plásticos. E a gente fez um estudo de caso para a indústria de alimentos. Isso aqui foi o grupo lá do meu Siquinho, ó, que me ajudou a fazer, tá? Mas, olha, foi um aprendizado que vocês não podem imaginar. Por quê? A gente tinha que fazer o estudo pela demanda. Porque a gente que é químico, né, ou engenheiro, o que a gente faz? A gente pega a matéria-prima, transforma no intermediário, gera um produto, aí vê a aplicação. Lá é o contrário. Eu vou no supermercado e vou até a nafta do petróleo. Esse estudo foi assim, tá? A necessidade dos clientes e consumidores. Então, a gente pegou uma visão multidisciplinar, interdisciplinar e sistêmica e fizemos a modelagem e segmentação da cadeia. Óbvio que aqui eu vou mostrar para vocês o resumo do resumo. Tá? Então, é assim, ó, supermercado, o que vem antes? O transporte, que leva para o supermercado. O que vem antes? O envasador. Que vem antes? O transformador, que vem para a petroquímica, que vem para a central de matéria-prima, que vem para a refinaria. Tá? Então, a gente fez esse caminho inverso para poder dimensionar. Então, a gente tinha que estudar indústria de alimentos, indústria de embalagem, indústria de resinas, indústria de matérias-primas e as fontes dessas matérias-primas. Bom, o consumidor, gente, isso aqui também dando um highlight, né? Você tem a indústria, né? Os restaurantes, hotéis, hospitais. Você tem o familiar, que hoje ele quer o quê? Uma embalagem de fácil manuseio. Você tem aqueles que moram sozinhos, né? Cada vez mais. Então, eles querem conveniência e, muitas vezes, produtos sofisticados, embalagem, né? Que está lá. Health People, né? Que é transferências e informações nas embalagens. Está correndo, mas ele quer saber o que ele está tomando, que se aquilo lá vai poluir ou não, né? Se tem um problema de contaminante. Tem os alcoholics, né? Que querem aquilo rápido, porque eu tenho que continuar meu trabalho, então pronto para comer. E tem os idosos, produtos de leitura fácil, características ergonômicas, tá? E aí vai. Então, e tem as características do alimento. Ele pode vir in natura, ele pode vir industrializado e ele pode vir congelado, né? E ele tem que ir para o forno, para o micro-ondas, quer dizer, então, a embalagem para alimento, ela é altamente complexa nesse sentido, tá? Bom, aí, o que a gente fez? Qual é a demanda desses alimentos, né, lá no supermercado? Quem está em primeiro lugar? Bebidas carbonatadas, tá? Aqui a quantidade, aqui era o valor na época. Depois, água mineral. Depois, carne processada, tá? E depois vem açúcar, aves, arroz, iogurte, leite, feijão, manteiga, farinha e óleo. Então, a gente calculou a quantidade anual, tá? E o valor que aquilo representava. Bom, depois, quando eu compro uma bebida carbonatada, eu compro numa garrafa, tá certo? Né? Quando eu compro um arroz, eu compro num saco, não é isso? Né? E aí vai. Então, como é que isso é feito? O sopro gera garrafa, frascos e bisnagas, que é o processo, né, de transformação. A injeção, ela produz tampas, baldes, bandejas, potes e copos. E a extrusão? Sacos, né? Aqueles filmes Shrink, Stretch, tá?
Bom, e aí, como é que eu faço, né, esses daqui? Quem é que são os polímeros? Quem são esses polímeros? Então, é o polietileno de baixa densidade, né, que por sopro ele produz bisnagas, garrafas e frascos, a injeção produz tampas e por extrusão sacos. Polipropileno produz por sopro garrafas e frascos, injeção tampas, extrusão sacos de ráfia. Polistireno, sopro, garrafas e frascos, bandejas, tampas, copos e potes, tá? E aí, vocês terem ideia da modelagem da cadeia. Então, à época, a indústria de alimentos, em média, por ano, e aqui eu fiz uma média de 4 anos, na época, era 74 bilhões, tá? A indústria de embalagens, em geral, para alimentos, era 9,4 bilhões. E de embalagens para alimentos, aqui, desculpa, embalagens geral, de embalagens para alimentos, 6,11 bilhões. Embalagens plásticas para alimentos, 2,5. Então, aqui vocês estão vendo que, olha só, ainda tem um mercado enorme que a embalagem plástica pode pegar de alimentos, porque você tem o quê? O alumínio, né? Você tem vidro, tá? Bom, das embalagens plásticas de alimentos, as resinas, né? Os polietilenos lá transformados, eles corresponderiam a 853 mil, tá? As matérias-primas a 551 e a nafta 132. E aqui em cima, gente, é a quantidade em toneladas, tá? Porque isso aqui dá uma ideia se tem mercado ou não para aumentar ou diminuir, ou quem ganha muito, tá? Você vê que aqui, olha só, de 853 mil dólares, eu passo para 2,5 só transformando, tá? Só transformando. E transformação, gente, é muito fácil de fazer, tá? Bom, depois disso, nós levantamos as forças que podem ser positivas ou negativas, né? Preço do insumo, se tiver barato é positiva, se tiver caro, aumentou o dólar, se é importado, ela é negativa, tá? Paridade do dólar, e aqui estão as variáveis que nós levamos em conta para fazer um questionário Delphi. O que é isso? É um questionário em que anonimato, ninguém conhece o outro que está respondendo, porque os especialistas podem influenciar, tá? Óbvio que você manda para as pessoas que estão na área, mas a gente mandava para acadêmicos, para empresários, para os produtores de resina, para os transformadores, para órgãos de governo, para responder uma série de perguntas, ok? E aí a gente depois tem esse trabalho aí que está disponível, tá? Bom, um outro trabalho que eu diria que me deu muita satisfação foi uma contribuição para a graduação. Nós geramos um livro, Setores da Indústria Química Orgânica. Eu não fui a única autora, não, tá? Eu fui a organizadora. E eu dediquei aos meus professores que eu aprendi muito na graduação, tá? O Mansur, que é hoje da Nortec, o Fábio, infelizmente, ele foi de empresa de detergente, mas faleceu recentemente, Gabriel Francis, que foi... Eu fui monitora dele, para vocês terem ideia, tá? O Kurt Politz, empresário maravilhoso, e o Mário Sérgio, que trabalhou muito tempo no BNDES. E eles todos deram aula para mim quando na graduação. Bom, só para vocês terem ideia dos capítulos, tá? Olha lá, indústria química orgânica, características, classificações, refino de petróleo, petroquímica básica, estrutura da indústria de polímeros, tecnologias e remediação da indústria de petróleo, petroquímica, óleos essenciais para aromas e fragrâncias, indústria de alimentos e aditivos, análise estrutural da indústria de cosméticos, sociedade do conhecimento aplicada à indústria química. Isso é só para dar uma ideia, porque eu adorava essa parte, sempre falei para vocês que eu gostava da indústria química, então eu quis mostrar os setores, tá, da indústria para a graduação. Bom, um outro livro que eu também organizei e foi fruto de teses e dissertações, e o que eu orientei, né, foi esse patenteamento e prospecção tecnológica no setor farmacêutico. Então, todos esses, gente, eu posso até depois mandar para vocês, só que está lá no fundão, eu tenho alguns livros desses, é fruto de tese, sabe? Muito legal. Então, uso da patente como fonte de informação tecnológica, patenteamento em biotecnologias, direitos, a propriedade intelectual aplicados a plantas, tá? E aí vai. Outro livro também que eu organizei com o Jorge, que foi fruto do Inofar, desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Medicamentos, né, que é coordenado pelo professor Eliezer Barreiro.
ele queria saber o seguinte: quais são os futuros genéricos? Aquele que as patentes vão vencer, tá? Então, a gente fez um trabalho, gente, enorme para... dos produtos, vamos supor, que o SUS compra, né? O que tem para patente vai vencer que podem virar os futuros genéricos, tá? E aí, e com isso também, os laboratórios que fazem parte desse instituto, que são de vários locais do país, né, podem sintetizar, tá? Um outro que também foi fruto de uma network, né, aquele da Self-Hurley, aqui foi o pessoal o Javier, que é da Colômbia, que fazia parte, pediu para a gente fazer capítulo também desse livro Sinergia entre a Prospectiva Tecnológica e a Vigilância Tecnológica e Inteligência Competitiva, né? E aí eu também fiz com alguns parceiros aqui sobre prospecção, gestão do conhecimento e inteligência competitiva. E nesse mesmo livro, um outro com o Porter, aquele do Vantage Point, e com a Simone, que fez tese comigo em Nano, que é da Unirio, tá? Nós fizemos um trabalho de mineração tecnológica para exportar dados de ciência, tecnologia e informação. Foi muito interessante, tá? Que a gente consegue colocar aqui, ó, se é um nano intermediário, se é uma matéria-prima, se é um produto baseado nas classificações de patentes e quem fabrica e etc. Bom, um outro também foi uma demanda do Ministério da Saúde, né, para a AIDS. Graças a Deus, hoje ela está sob controle, né, mas na década de 90 ainda não estava, e foi pedido para que a gente visse como é que se diz, a capacitação tecnológica, né, e econômica e técnica dos antirretrovirais demandados pelo Brasil, tá? E eu fiquei encarregada de ver a capacitação junto nas universidades e centros de pesquisa que poderiam sintetizar os antirretrovirais. E aí eu conheci a doutora Cristina Postas, que depois, até hoje, a gente mantém várias publicações. Um outro, que foi uma demanda da Fiocruz, foi medicamentos no Brasil, inovações e acesso. Tá? Foi um trabalho enorme que a gente fez para a Fiocruz. Aqui, eu peço desculpa para vocês que não está muito nítido, tá? Mas a gente pegou por classes terapêuticas, anestésicos, antineoplásicos, sistemas cardiovascular, dermatológicos, agentes diagnósticos, elencamos os produtos e as rotas e importações e quem detinha a tecnologia, onde ele era produzido, tá? Isso foi gerado para a Fiocruz. Um outro que a gente participou, né, foi esse de Química Verde. Isso aí está disponível lá no site do CGE, tá, gente? De 2010 a 2030, ok? Aqui nós fizemos parte, um pessoal, né? E só para você ter ideia dos capítulos, olha lá, biorefinarias, rota bioquímica, rota termoquímica, alcoquímica, olha lá, não sei quanto tempo depois da minha tese lá, o negócio continuando. Bioprodutos, biocombustíveis, energias renováveis. Eu estou correndo por causa da hora, porque tem tanta coisa ainda, então vou cansar vocês. Depois esse aqui também, que foi uma demanda que nós tivemos, olha lá, 32 anos depois da minha defesa de mestrado, eles pediram para a gente escrever, olha lá, tendências e necessidades e oportunidades de países ricos de biomassa, que é o caso do Brasil, e nós fizemos, então, biocombustíveis e bioquímicas no Brasil, tá? Com Falabella, com Ney, Donato, que são pesquisadores aí de tirar o chapéu. Fizemos um capítulo sobre isso. Bom, aí teve um turning point em 2009, tá? Um pouco cansada da burocracia, eu estava até conversando um pouquinho antes de começar a palestra com o Vinícius, com o João e com a Ana, né? Da burocracia da universidade, porque arranjar projeto para fazer isso, gente, e orientar, e dar aula, e pesquisar, e participar disso tudo, não sobrava muito tempo, não, e a burocracia desses projetos, prestação de conta, de pedir projeto, pedir recurso, é um negócio enorme. Eu falei, gente, estou ficando cansada. Vem um convite para eu prestar concurso para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para especialista sênior, ocupar na academia. Lá tem um mestrado e um doutorado profissional em propriedade intelectual e inovação. E lá fui eu, passei, graças a Deus, muito bem, e comecei a ministrar a disciplina Prospecção Tecnológica e Ativos Intangíveis, e, obviamente, orientar e publicar. Tá? Participei do Observatório de PI, fiz eles comprarem o Vantage Point lá, tá? E fizemos algumas parcerias, e hoje tem um programa de PI Negócios, que eu vou mostrar rapidamente ainda para vocês.
Bom, criei um outro grupo de pesquisa, não terminei aquele não, aquele ficou, permanece até hoje, mas criei um outro grupo de pesquisa, agora prospecção tecnológica em propriedade intelectual, tá? Com a linha de pesquisa, laboratório e estudos sobre PI, inovação e desenvolvimento, tá? E eu também gosto muito dessa definição dada pelo Kupfer Tigre, que são professores do Instituto de Economia da UFRJ, que diz a prospecção tecnológica pode ser definida como um meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma significativa uma indústria, uma economia ou uma sociedade. É tudo que a gente precisa, gente. Tudo que a gente faz aqui, ó, tem que mapear de uma forma positiva. Bom, esse aqui eu não queria deixar de citar. Em 2015, nós faturamos uma publicação na Nature Biotechnology, que tem um fator de impacto acima de 43, com a Cristina Poças, aquela que eu conheci lá, fazendo aqueles antirretrovirais no Ministério da Saúde, né? Com o doutor Akira Roma, que é um dos 50 especialistas em vacina mais reconhecidos no mundo, tá? E a Flávia, que fez doutorado comigo, e a Suzana, mestrado comigo, tá? A gente fez o trabalho de acesso a novas tecnologias em vacinas multipatenteadas, ok? E aqui é só para mostrar uma ideia, né? Como é que a gente faz isso, quer dizer, quem são os países que mais depositam, até que a gente não está fazendo feio, estamos aqui em 4º lugar, o Brasil, de uma maneira geral, tá? Agora, quem são as 10 empresas que mais têm patentes, aqui aparece a Fiocruz, tá? Em 9º lugar, com 15 patentes, tá? Sendo 11 ela sozinha e 4 em parceria, tá? Bom, a gente viu que tinha patente também de adjuvantes, e para onde vai isso, tá? Essas vacinas, na época, HIV, influenza, malária, tuberculose, dengue, ok? Não necessariamente no mercado. O Butantan diz que vai botar uma vacina no mercado para dengue no ano que vem. Tomara, né? Ok? Bom, uma outra publicação que eu acho que foi bem interessante no NPI foi a Célia, que ela é da UFAM, né, que eu participei daqueles cursos de especialização, ela me chamou para fazer um capítulo de livro que seria Presença da Amazônia nas marcas registradas nos depósitos patentes, tá? Então, eu chamei a Elaine, que fez doutorado comigo, e a Flávia também, para fazer, e a gente levantou, olha lá, sabe, através de um software, que esse software livre aqui, TMView, né, o quantitativo de marcas com o termo Amazônia, distribuição das classes, quer dizer, em que setor que elas estão, sabe? O status da marca, se está validado, se está deferido, se está valendo, por tipo de apresentação, uma série de informações, tá? Então, por exemplo, a gente achou em 3, em cosméticos e limpeza, com a marca lá, da Del Amazônia, a Botica Officinalis, aqui são os proprietários das marcas, né? Em medicamentos, entendeu? E assim por diante, para mostrar um pouco também, né, do que esse sorvete, olha lá, que mostra uma arara, né, da Amazônia. Então, como é que isso aí, a gente devia fazer muito mais, né, para mostrar do nosso Brasil essa riqueza. Esse aqui, que eu participo também como colaboradora do ProfMIT, não sei se vocês ouviram falar, é um mestrado profissional de inovação tecnológica e de propriedade intelectual também, é dado no Brasil inteiro, e eu faço parte como professora colaboradora. E aí me pediram para escrever um capítulo de livro para essa série, tá? Esse de graça está lá no site, tá? E aí eu chamei a Viviane também, que tinha feito o doutorado, comigo para participar. Nós fizemos métodos de prospecção tecnológica, inteligência competitiva, foresight, principais conceitos e técnicas. Em modéstia à parte, eu acho que eu dei uma contribuição boa. Tem tanto método, que é uma loucura. Então, eu subdividi naqueles que são de buscar informação, naqueles que tratam a informação e naqueles que apresentam a informação, tá? Isso também, então, como eu disse, está disponível. No INPI, fizemos depois, nós todo ano temos um encontro. Semana passada, eu não sei se vocês souberam, mas essa época, assim, logo no início de setembro, a gente faz o ENAPID, que é o Encontro da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação e Desenvolvimento, né? E aqui, quando a gente fez 10 anos, fizemos um livro também com os trabalhos que foram apresentados, tá? Aqui também fruto de trabalhos de mestrandos e doutorandos, publicamos prospecção tecnológica em patentes, também está na internet, exercícios gerados, né, durante o curso, é muito interessante também para aprender.
Esse daqui, para a gente sair um pouquinho do técnico, né? A propriedade intelectual na visão do cinema, eu fiz chamada, junto com o Heleno, a gente trabalhou, não sei se vocês viram esses filmes, mas vale a pena ver, Óleo de Lorenzo e Decisões Extremas, tá? Como tem propriedade intelectual envolvida nisso, no desenvolvimento de farmacêutico, no caso aqui, tá? Agora vai sair um segundo livro, eu estou falando, não sei se já viram, está na Netflix, Padman, que é o homem absorvente, tá? Trata de uma inovação frugal, tá? Para distribuir absorventes femininos na Índia, tá? Que tem muitas mulheres que acabam morrendo por não usar absorvente, por incrível que pareça, ainda hoje. Bom, isso aqui também foi fruto com a doutora Cristina, com a doutora Kira, que é Bioeconomia para o Desenvolvimento Sustentável, trabalhamos também num capítulo sobre vacinas. E aí, já quase finalizando, tá? Não queria deixar de apresentar um programa que o INPI teve a partir do ano passado, de IPI Negócios, ou seja, ver só examinar marcas, patente, indicação geográfica, desenho industrial, temos que contribuir também mais com essa informação que tem nesses ativos para a sociedade, tá? E aí, nós fizemos, ano passado, um trabalho que foi mapeamento dos clusters de inovação na área de saúde no Brasil, por causa da pandemia. O que será que está sendo depositado em patente na área da saúde que possa ajudar a combater a pandemia, tá? Esse era o foco objetivo, ok? Então, o que as micro e pequenas empresas estão trabalhando, depositando patentes no Brasil? Aí a gente pegou e dividiu em tecnologias aplicadas à medicina, em biotecnologia, em produtos farmacêuticos e setores que a gente chamou de secundários, acessórios de produção de uso pessoal, né? Por exemplo, luvas, máscaras, né? Produtos químicos orgânicos, que vão gerar os intermediários farmacêuticos, e os infetantes, higienizantes e semelhantes, que também têm que ser usados, né? Não só nós usamos, né? Um exemplo é o álcool gel, mas imagina os hospitais e tudo, em plena pandemia. E aí, nós utilizamos a classificação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para a Saúde, tá? Tecnologia aplicada à medicina, o que ele chama? São diagnósticos de dispositivos para instrumentos médicos. Não sei se vocês se lembram que a gente não tinha nada nem para fazer teste no início da pandemia, né? Filtros, tratamentos de proteção, acomodações de pacientes, respiradores artificial, dispositivos para administrar medicamentos, olha as intubações, né, o que houve, esterilizadores, desinfetantes, dispositivos para transportes, catéteres, e assim vai. E dividimos biotecnologias pela classificação que engloba a microbiologia, bioquímica, enzimas e genética, e produtos farmacêuticos, que seriam os medicamentos e as atividades terapêuticas. E aí, o que a gente fez? Pelo Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a gente viu também como é que esses produtos estão, tá? Quer dizer, quem é que produz produtos químicos orgânicos, desinfetantes? O que a gente queria ver? Essas empresas, elas têm esse CNAE. O que elas estão depositando de patente nesses campos aqui, tá? Com isso, gente, identificamos 653 microempresas e 443 empresas de pequeno porte, tá? E que tinham depositado patente. A grande maioria, como vocês podem ver aqui, está no sul-sudeste, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, a maior parte está naquela de tecnologias aplicadas à medicina, tá? 233, aqui não é do respirador artificial não, tá? É dessas aqui. Então, nisso, 35 estão na área de produtos farmacêuticos e 12 em biotecnologia. E tem algumas, gente, que estão em mais de uma área, tá? Então, a gente identificou, e com isso, olha que foi legal, 852 ativas na Receita Federal, portanto, elas estão vivas, né? A Embrapi, não sei se vocês conhecem, Embrapi com 2 Is, né? Ela participou no sentido de ser a cliente disso, ok? Contratou no ano passado 28 milhões, no ano passado 10 milhões, e agora, recentemente, chegou a 28 milhões, tá? Ou seja, ela contratou 41 projetos na área da saúde, baseados só na gente identificando o que essas pequenas e microempresas estavam depositando em patente, e ela não conhecia. No fim, gente, então são 127 orientados,
72 mestrados e 55 doutorados, tenho 3 pós-doutorados em andamento e 12 mestrandos e doutorandos. Aqui, é para vocês terem uma ideia, quando eu joguei a nuvem, né, no nome das dissertações de mestrado, a gente pode ver que como eu penso no Brasil, na análise, na produção, uso patente, uso estudo de caso, indústria, setor, e quando eu jogo o nome das teses de doutorado, está lá, ó, indústria, tecnologia, gestão, cadeia, inovação, patente, brasileira, ok? Desculpe, eu acho que eu falei muito, não sei se cansei demais vocês, mas era isso que eu tinha para apresentar e estou aberta a qualquer pergunta. Não, professora, que isso, tá dentro do horário, até 6 horas a gente está aceitando. Tem um tá. Eu achei tempinho que era para as uma hora perguntas de também. apresentação. Não, eu vi que você foi se agilizando ali e tal no final, mas pode ficar tranquilo, não saiu muito do tempo, não. Obrigada. A gente gostou da palestra e tem umas perguntinhas para você aqui. Só colocar no banner o pessoal da transmissão aí, já te passo elas. Primeira pergunta. Qual a perspectiva de crescimento da rede de dados e novas áreas de atuação para o profissional de química? Pois muitos ainda estão na linha, ser professor, na carreira acadêmica, ou ir para a indústria e laboratório. Isso. Eu acho que quando a gente ensina na graduação, e mesmo no mestrado e doutorado, a gente tem que pensar na sociedade. Óbvio que o próprio professor, ele é um produto, né, que ele vai... Sem ele, isso não acontece, né? Em todos os níveis. Vocês estavam falando para mim de licenciatura, né? Nossa, o que eu estou falando... O que vocês têm... o papel de vocês é tão importante, porque a química, ela mexe com a vida. Ela mexe com a vida. Então, ela está em tudo quanto é setor da economia. Então, a gente tem que ensinar... não só no ensino médio, não, né, mas desde o nível mais básico, a importância disso para a gente atrair mais gente, não só para ser acadêmico, mas para ser empresário ou para trabalhar nas agências de ciência e tecnologia, né, e mesmo em ministérios, para traçar a política para o nosso país. Então, eu diria para você que a perspectiva de crescimento, e eu espero, a partir da pandemia, que aumente. Para você ter uma ideia, um bom indicador foi o seguinte: na escola de química, a gente forma engenheiro químico, químico industrial, engenheiro de bioprocessos. Todos que se formaram engenheiro de bioprocessos foram contratados pela Fiocruz por causa da fábrica de vacinas. Olha o que a pandemia fez, a necessidade. Só que eu quero que isso, gente, não fique só por conta da pandemia, mostrando assim, a gente tem que ter outras vacinas. Né? A gente tem que ter outros produtos sendo fabricados no país. A gente tem que ter vários produtos. Não posso, como é que se diz? Os biocombustíveis. Gente, isso é a cara do Brasil. Mas a gente tem que ter produção. E, para isso, eu tenho que ter profissional. Né? Quer dizer, em tudo quanto é área que você for ver, a gente precisa do profissional da química. Então, tanto na área do ensino, desde o ensino médio até um alto mais nível que possa ser, um pós-doc, como é que se diz, para os empreendedores que vão participar de incubadora, que façam suas startups, né? Ou ser profissional de uma empresa, tá? Ou trabalhar em órgãos de governo estadual, municipal, federal, que ajudem a gente a traçar uma política para esse país, de maior soberania. Nós estamos muito dependentes. E a gente tem muitos profissionais importantes, bons. Não está sendo utilizado, né? Sabe como é que é? E o Brasil só está aumentando aí a importação, isso me preocupa muito, tá? A rede de dados, Big Data que vocês estão falando, né? A quantidade de informação, de números, de que a gente tem. Então, isso eu acho que a gente deve trabalhar cada vez mais em equipe. E equipe multiprofissional. Então, por mais que a gente tenha um apio de TI, que entenda, né? Se a gente puder trabalhar com outros profissionais junto conosco, né? Ou aproveitar softwares que sejam amigáveis, aí a gente nem precisa da pessoa de TI, né? Usa esses softwares, eu diria que é cada vez mais importante, sobre tudo quanto é aspecto. Agora, eu gosto do trabalho de equipe, porque... Nossa, a gente tem tanta coisa para fazer, que se a gente for ficar também só aprendendo tudo, não dá tempo.
né? Quer dizer, então, trabalhar em equipe é fundamental. Eu falo também que o ensino é muito individual às vezes, né? Faz prova, às vezes nas aulas práticas são grupos, né? Mas a gente devia trabalhar mais em equipe desde o jardim de infância, desde a creche, na verdade. A saber compartilhar e aproveitar, aquilo ali dá um dinamismo muito maior, muito maior. Não pode ficar isolado. E esses dados, essa rede de dados, você vê, cada um vai ter uma percepção. Tem que, sabe, ter olhares, né, complementares para aproveitar isso, virar conhecimento. Você é a prova de que a química está praticamente em tudo, pelo que você mostrou. Desde o seu mestrado, você está atuando tanto em laboratório, indústria, teve mãozinha na vacina, teve aquele Padman, não é que você falou? Do livro, né, que eu fiz. Do livro, isso. Agora, do cinema, né? Uhum. Não, está em tudo, está em tudo. Impressionante. E a patente é uma rica fonte de informação, que eu acho que também não dão muito ênfase nisso, né? Quer dizer, a gente fica muito mais... Nós somos acostumados a olhar o artigo científico como fonte de informação para a gente, né? Para a academia. Só que a patente é riquíssima, não pode deixar de não olhar. Isso é de graça. Está aí todos esses SpaceNet, essas bases de dados, tem muitas gratuitas, muitas. E a Deloitte, que é paga, nós temos acesso pelo portal CAPES. Então, sabe, por que não usar, né? Quem está desenvolvendo a tecnologia? Né? Não só a base da ciência, né? Mas a gente tem a tecnologia para ir para o mercado. Ok? Quer dizer, eu acho que isso é até para o empresário, puxar um empresário para a academia, né? Ele descobrir. A rede é importante nesse sentido, porque para o empresário conhecer os futuros profissionais, conhecer os profissionais, para que ele possa depois, hoje, eu preciso de você. Saber o tipo de pessoa que vai atuar na empresa dele, saber a pesquisa que mais qualifica no que ele quer fazer. Às vezes não sabe localizar. Nós estamos acostumados a buscar no Lattes, no currículo Lattes. Eles não estão. Eles não usam essa ferramenta. Então, a gente tem que dar a cara a tapa, como se diz, participar de associações, sabe? Ir a congressos. Agora está tudo online, mas não falta coisa também para a gente participar online, né? O meu problema é ter tempo. Mas, sabe, eu acho que cada vez a gente vai vendo pessoas, vai descobrindo, tá? Eu diria isso. O crescimento é grande. Mas eu espero que com a pandemia a gente tenha uma lição, sabe? Outro dia eu fui chamada na ABQIF, a Bifina, desculpe, a Bifina, que é a Associação Brasileira de Química Fina, para já fazer proposta, quem vai ser o presidente do nosso futuro presidente? Que sempre quando tem candidatura, né, a gente entrega um plano de ação. O setor empresarial, tá? Então é uma hora também de pensar, ok? Em relação a isso. Vamos lá. Certo, imagino que tenha respondido a pergunta e vamos para a próxima. Na sua opinião, os eventos no decorrer da história acabam direcionando as escolhas profissionais? A exemplo, como citado inicialmente, a crise do petróleo. Foi. Eu imagino que seja uma continuação da pergunta, que eu vejo hoje em dia uma diminuição no interesse dos jovens pela área da química e afins. Pois é, eu fico com tanta pena em relação a isso. Sabe por quê? Houve uma desindustrialização do país. Não, sabe, isso aí E você vê agora a dependência? A vacina vai atrasar porque estamos esperando o insumo da China. Olha, não é possível que a gente não consiga mostrar, como é que se diz, para a política, tá? E aí eu estou falando em todos os níveis, tá, gente? Municipal, estadual, federal, como é importante a gente ter uma indústria química. Ela é fundamental em todos os níveis, porque você vai agregando valor. Né? Aí vai dizer que está caro, aí vem CPI, que o robô, que está isso, que está aquilo. Se a gente estivesse aqui, não estaria acontecendo isso. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma visão mais abrangente. Não pode ser aquela imediata. Quanto a gente está gastando nessa pandemia com a compra de vacinas e de IFAs? E não empregando pessoas, porque se a gente tivesse os IFAs sendo feitos aqui, estaria trabalhando a empresa, né? Os profissionais fazendo aqui. Quer dizer, então a gente tem que mudar, sabe? Você, João, e o pessoal que está me assistindo são mais novos, né?
eu presenciei, né, na década de 80 e até meados da década de 90, muita indústria. E, infelizmente, muita indústria fechando. São poucas as sobreviventes, né? Tá? E a gente não tem que ter preconceito se é multinacional produzindo no país. Que bom que venha produzir no país, porque ela vai empregar brasileiros e nós vamos aprender com isso e, às vezes, até ensinar. Tá? Tem vários exemplos, gente, disso que aconteceu. Certinho, obrigado. Vamos para a próxima pergunta. No cenário que temos hoje. Aí estão mudando a pergunta. Aí tá difícil, gente. No cenário que temos hoje, muito se fala de ciência e pesquisa. Você acredita que o momento que estamos vivendo seria diferente se esses atores se envolvessem ou aparecessem mais para a sociedade? Peraí. No cenário que temos hoje, se fala ciência e pesquisa. Acredito que o momento que estamos vivendo seria diferente se esses atores se envolvessem ou aparecessem mais. Mas eu acho que está aparecendo. Está aparecendo. Pela primeira vez eu vejo a mídia dando cartaz para a ciência. A gente nunca foi na mídia. Professor, cientista, foi para a mídia? Nunca era, gente. Agora, até por uma questão, vamos supor, política, que eu não quero ficar discutindo aqui, né? Mas um não gosta do outro, então acaba que mostra, eu acho que nunca teve tanto cartaz na mídia a ciência e a tecnologia. Nunca teve tanta, sabe, assim, divulgação por conta de embates políticos. O meu medo é que ano que vem, se acalmar ou vier um outro presidente, esqueçam da ciência. Entendeu? Não pode esquecer, a ciência salva a vida em tudo quanto é a área. Tá? E mesmo petróleo, sim. Se não fosse petróleo, a gente não teria energia. Me diz uma coisa, o nosso Brasil é movido a quê? O que vocês acham? Posso perguntar, João? O Brasil é movido a quê? O Brasil é grande, um continente. O Brasil é um continente. O que leva produtos do sul, sudeste para o norte, nordeste, centro-oeste e vice-versa? Você está falando do uso de caminhões que está levando, que usa muito caminhões. Petróleo? O Brasil é movido a caminhão. O Brasil é movido a diesel. E diesel vem do petróleo. Então, a gente pode querer ter biocombustível? Pode, isso é muito importante. Mas, por enquanto, durante um grande período, a gente não tem bola toda para produzir biocombustíveis suficientes para substituir o diesel. Não temos. Não temos. Então, a gente até tem um pouquinho lá para fazer uma mistura, né? Entendeu? Mas não dá para substituir. Então, tudo que é fabricado da química é importante para o nosso país. Aí fala, a gente tem a maior biodiversidade do planeta. O que a gente faz com isso? Ah, plantinha. Ah, não, isso é conhecimento tradicional. Ah, você quer ganhar dinheiro com isso, não quer dar o dinheiro. A gente tudo só pensa nisso. Não pensa numa coisa que vai ganhar. Um ganha-ganha, né? Ganha quem tem o conhecimento tradicional, ganha você produzir aquela planta, replicar como a Suzano faz com os eucaliptos para papel e celulose, tá? E ela faz, o que ela planta 10 vezes mais para fazer reserva florestal, né? Para não dizer que está desmatando. Porque a gente também fala muitas vezes sem conhecimento, a gente tem que conhecer. Então, a parte da biodiversidade é riquíssima. Aí você vai falar assim, mas o Japão, como é que se diz, fez um bombom de cupuaçu. A gente não usa e não quer que o outro use, reparou? E só se dá conta quando o outro usa. Por que a gente não faz aqui, gente? Entendeu? Registra a marca disso. Made in Brasil, não é made in China? As blusas que a gente compra, a roupa, made in Taiwan, made in China, a gente usa essa marca. Já pensou, não podia ser uma opção de coisa made in Amazonas? Fitoterápicos, fitocosméticos, né? Produtos para veterinário. Olha como é rico isso. Lógico, fazendo como tem que ser feito, entendeu? Ninguém está pregando aqui desmatamento, nada disso. Imagina. Se fosse assim, como é que seriam os perfumes franceses, hein? Da onde vêm esses aromas todos? Tudo é óleos essenciais que vêm das plantas. Então, vamos lá. O conhecimento e a biodiversidade a gente tem que usar de forma consciente e melhor sociedade. Né? Isso, para isso existem legislações, para isso tem que se... Eu botei muito rapidamente aqueles fóruns de competitividade, ali estava produtor, consumidor, sindicalista, sabe como é que é? Você tem que botar todo mundo junto e chegar num ganha-ganha.
e não pode por não pode. Não é assim que se faz. Então, a gente não aprende. A Índia e a China aprenderam a fazer. Certo, agora vamos para a próxima pergunta. Que se temos matéria-prima e bons cérebros, profissionais capacitados, o que nos falta efetivamente para sermos um país de produções petroquímicas independente? Vontade política. Vontade política. Olha, vocês acho que nem, não eram nascidos. Vocês não eram nascidos. Vocês são do quê? Da década de 90? Ou 2000 já? Já é milênio? Eu sou de 2001. É muito novinho, milênio. Novo século. Você já é do novo século. Então, olha só. Como é que foram feitas a petroquímica aqui? A petroquímica foi feita quando houve a primeira crise do petróleo. Quando a gente falou assim, só que quem estava no regime os militares. A palavra estratégia vem dos militares. Eu não estou defendendo aqui como é que se diz? A coisa política dos militares, não. Eu estou defendendo a estratégia. Aprender. Ter estratégia é planejar o futuro. Eles investiram nos 3 polos petroquímicos, no Sul, na Bahia, no Triunfo, né, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e na Bahia, e fizeram 3 polos petroquímicos que geraram inúmeras fábricas. Inúmeras fábricas. O que aconteceu em 90? Collor veio e abriu a economia, mas de uma maneira linear. Achou que todos os setores da economia, tipo assim, informática é igual a química. Não é igual. Não é igual, cada setor tem sua especificidade. Não é que a gente seja contra você abrir a economia, você ter acesso a coisas importadas mais baratas, mas guardados devidos proporções. Então, temos matérias-primas, temos bons cérebros, sim. O que precisamos é de vontade política. Está difícil, né? Então, isso aí a gente tem que ver quando a gente votar, em quem a gente vota. Mas não é só presidente, não. São aqueles deputados e senadores que hoje em dia está mais aberto a essas confusões, que a gente escuta mais. Tá? E participar das associações, porque é a associação é que vai levar para a Câmara dos Deputados e para os senadores o que a gente precisa. Entendeu? Por isso que é importante a gente participar. Mesmo sendo acadêmico, a gente tem que participar de associação de empresa para levar outro olhar para eles também. Tá? E a próxima pergunta, levando em consideração de que estão sendo mais utilizados os encontros virtuais, existe muita diferença entre um networking feito pré-pandemia e o pós-pandemia? Pois é, eu acho que isso é uma ótima pergunta. Que existe. Mas ninguém morreu por causa disso. Eu diria o seguinte, graças a Deus, né, o brasileiro tem uma coisa, aliás, o mundo todo foi assim, mas nós temos uma característica que é a flexibilidade. Né? A gente pode até chatear, gritar, não gostei, mas a gente se adequa rapidamente. Né? Até porque você não dança, literalmente, como diz a gíria, né? Você tem que se adequar. Então, a coisa online é importantíssima no sentido de promover vários encontros. Uma coisa que eu estava comentando um pouquinho antes da palestra, né? Hoje, talvez, se fosse ao vivo, eu não poderia ter estado em São Paulo, porque eu estava numa entrevista de candidatos a doutorado para o ano que vem do INPI, a manhã inteira. Acabou 1 hora, não daria tempo de eu sair, pegar avião e entrar. Então, o online ajuda a você participar em 2 lugares, entre aspas, ao mesmo tempo. Agora, que a network, cara, face a face, é super importante. Visitar empresas, visitar feiras comerciais, o que eu aprendi nisso, vocês não podem imaginar, é importantíssimo. Então, eu diria o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanta terra. As lives vão continuar, principalmente se a logística não ajudar, por causa do custo, né? Mas tudo que puder ser presencial, eu diria que é muito bom, muito importante para a formação, para o conhecimento, para a troca. Certinho, obrigado por... acabaram as perguntas aqui, mas eu só vou responder uma pergunta que surgiu no chat do YouTube, que vai ter lista de presença. Sim, e para confirmar a presença, é só clicar no site do evento, né, Eventbrite, cachorro latindo é difícil, e clicar na aba de credenciamento para fazer a presença do evento.
Acho que acabaram as perguntas mesmo, e é isso, professora. Obrigado por ter aceito o convite, parabéns pela palestra. Obrigada, João. Só queria colocar uma colocação, que eu acho que toda palestra, além do conteúdo que a senhora passou, tem uma ideia central do texto. E a ideia central. Calma aí, desculpa. E a ideia central não, desculpa, da palestra Hã? foi que pelo menos que eu interpretei, é que se você atuar numa área, desde 79 do seu mestrado, está atuando tanto em laboratório, quanto em pesquisa, quanto em produção, engenharia de alimentos e tudo mais, que se você continuar numa área, pelo menos ao meu ver, você vai ter um impacto muito grande na sociedade, vai ter um impacto muito grande em tudo que você fizer, e foi isso pelo menos que eu tirei de conhecimento da sua palestra. Obrigado, professor, por ter aceitado e Obrigada a prestado vocês, atenção. obrigada o simpósio, que vocês tenham sucesso, né, ao longo desse simpósio, e um futuro brilhante. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, né, tem meu e-mail, tá? Foi uma oportunidade, uma honra. E também, eu acho assim, a gente, para rejuvenescer e renovar, tem que estar com jovens, tá? Então, aí, muito obrigada também pela oportunidade, tá? Uhum. Obrigado, professor, e obrigado a todo mundo que assistiu e está até aí, e acabou a palestra aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, João. Tchau. Obrigado.